Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa aula sobre as virtudes. A gente está tendo um curso sobre as virtudes aqui no YouTube. E esse curso ele visa aprofundar a visão católica sobre a virtude. Então, esse curso é constituído de 4 aulas. Nós estamos já na terceira. Na primeira aula foi feita uma introdução sobre as virtudes. Na segunda aula foram abordadas 2 virtudes cardeais. Nessa terceira a gente vai abordar outras 2 virtudes cardeais. E na próxima aula serão abordadas as 3 virtudes teologais. Então, pegando um pouquinho do que deve ter sido comentado já nas aulas passadas. A gente tem a virtude. O que é a virtude? O Catecismo nos ensina que a virtude é uma disposição firme e habitual para praticar o bem. A pessoa dar o melhor de si, fazendo com todas as suas forças sensíveis e espirituais, tende ao bem e busca o bem, procura e o escolhe. E São Gregório de Nissa diz que o objetivo da vida virtuosa é assemelhar-se a Deus. Esse mesmo São Gregório de Nissa abordou também a questão dos degraus da escada de Jacó como sendo as fases da vida espiritual. Então a gente tem ali aquilo mesmo que depois foi definido como a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, como as idades da vida interior, por São Tomás de Aquino foi definido como a vida dos iniciantes, a vida dos avançados, a vida dos perfeitos. Da mesma forma, um segmento, uma trilha de santidade, lá no começo da história da igreja, por São Gregório de Nissa, foi definido como os degraus da escada de Jacó. E ele diz, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então a gente tem aí, em cada uma dessas etapas da vida espiritual, uma meta, um objetivo. Então na primeira fase, na via purgativa, a gente tem como objetivo a libertação dos pecados mortais, especialmente do pecado contra a castidade e do pecado contra a paciência. A gente precisa focar em lutar contra esses 2 pecados, contra essas 2 tendências. Na via iluminativa, o centro é a busca das virtudes, é a imitação de Cristo, o virtuoso. Deve ter sido abordado isso na primeira aula, como todas as virtudes se encontram em Jesus. E na terceira aula é a idade mais avançada, a via da santificação. Você já está ali na rota da santificação, da santidade, mais próximo de se assemelhar realmente a Jesus. Então, a gente precisa entender que a vida espiritual ela passa por essas fases. E não quer dizer que, então só quando eu estiver na via iluminativa que eu vou atrás de buscar as virtudes. Não. A vida virtuosa ela começa quando você tem a sua experiência de Deus e vai procurando tornar habitual a prática do bem. Da mesma forma que quando a gente pratica, quando a gente comete um pecado e vai repetindo aquele pecado e vai repetindo, aquilo se torna um vício. Da mesma forma quando a gente pratica um bem e vai repetindo e vai se habituando a cometer aquele bem, a praticar aquele bem, de uma maneira firme e habitual, aquilo se torna uma virtude. Com certeza deve ter sido dito na primeira aula também que há diversos tipos de virtudes. A gente tem as virtudes teologais, que nos ordenam diretamente para Deus. A gente tem as virtudes morais, as virtudes intelectuais. A gente tem as virtudes sociais. E entre as virtudes morais e intelectuais, há 4 virtudes que são, digamos assim, as principais, porque elas nos abrem as demais virtudes. Essas são chamadas virtudes cardeais. Então a gente tem a prudência, que é uma virtude intelectual, e a gente tem a justiça, a fortaleza e a temperança, que são virtudes morais. Elas 4 são chamadas de virtudes cardeais, e juntamente com as 3 virtudes teologais, elas são chamadas de as 7 lâmpadas da santificação. São João 23 explicou dessa forma, e depois João Paulo I começou a fazer catequese sobre as virtudes cardeais, depois ele faleceu, assumiu São João Paulo II e continuou as catequeses sobre as 7 lâmpadas da santificação, abordando então as virtudes cardeais. Na aula passada já foi falado sobre a prudência e a justiça. Então eu não vou ser repetitivo aqui, mas eu queria só pontuar uma coisa sobre cada uma. A virtude da prudência é como o maestro que harmoniza as demais virtudes dentro daquele contexto de uma vida virtuosa. Então você tem ali uma série de virtudes e a virtude da prudência ela vai harmonizar. Importante também comentar sobre a prudência
que o que a gente chama hoje de prudência, na verdade, quando Santo Tomás de Aquino escreveu o seu tratado sobre as virtudes, aquilo que hoje a gente chama de prudência, ele chamava de cautela. E aquilo que hoje a gente chama de sabedoria, ele chamava de prudência. Então, você deve ser cauteloso na maioria das situações, mas em outras situações você vai precisar ser ousado. E em ambas as situações, né, tanto quando você for cauteloso quanto quando você for ousado, você pode estar sendo prudente. Tá? A prudência não é a cautela. Hoje a gente é uma questão mesmo de linguagem, a gente perdeu o significado da palavra prudência e aí a gente passa a chamá-la de cautela. E é aquilo que a gente chama de sabedoria, que é exatamente harmonizar as virtudes, Santo Tomás de Aquino chamava de prudência. E hoje o que a gente chama de santidade era o que Santo Tomás de Aquino chamava de sabedoria. Então, quando a Bíblia diz a busca da sabedoria, a sabedoria é a santidade, certo? Então, a gente perdeu um pouquinho a linguagem aqui, mas com certeza na aula passada já deve ter sido abordado isso de uma maneira mais completa. Sobre a virtude da justiça, queria só pontuar uma coisa. Ela é a virtude que está mais relacionada diretamente à doutrina social da igreja. Então, quando a igreja nos dá sua doutrina social, através dos princípios da dignidade do homem, da busca do bem comum, da subsidiariedade, da solidariedade, ela está abordando de forma geral aquilo que está relacionado com a virtude da justiça. Com certeza já deve ter sido abordado isso aqui também, só estou pontuando. E hoje a gente vai conversar sobre a fortaleza e as virtudes relacionadas à fortaleza, e vamos conversar também sobre a virtude da temperança e as virtudes relacionadas à virtude da temperança. Então vamos lá. A virtude da fortaleza ela está relacionada ao medo e à audácia. Como assim ao medo e à audácia? Eu te explico. Ela coíbe o medo e ela modera a audácia. Então ela está ali no meio termo, porque as virtudes elas são o meio termo. Em geral, as virtudes são o meio termo, com exceção das virtudes teologais, cujo objeto é a própria divindade, é o próprio Deus. Então você não peca por excesso de fé, nem por excesso de caridade, nem por excesso de esperança, né? Mas quando você está vivendo, por exemplo, a virtude da munificência, que a gente vai explicar mais para frente, com excesso de munificência, digamos assim, entre aspas, o excesso seria o vício da prodigalidade. E a falta da munificência, a deficiência da munificência seria o vício da mesquinhez. E a munificência, que é a disposição de empreender e utilizar, gastar bens, né, gastar financeiramente falando mesmo, né, para obras de Deus, aquilo seria a munificência, que ela precisa estar no meio termo entre a mesquinhez, que é a falta dela, e a prodigalidade, que é o excesso dela. Então, só para dar um exemplo de como as virtudes elas precisam estar no meio do caminho. Da mesma forma, a fortaleza ela precisa estar no meio do caminho entre o medo e a ousadia exacerbada, certo? A virtude da fortaleza ela diz respeito ainda a duas coisas. Primeiro, a suportar. E segundo, a empreender. Explico. Para eu viver a virtude da fortaleza, eu preciso suportar aquilo que me vem. Eu preciso suportar as dificuldades. Eu preciso suportar as tentações. Eu preciso suportar as influências externas que querem me desviar. E eu, em outro momento, eu vou precisar empreender coisas por amor a Deus e para o conhecimento da sua obra. Então, a gente tem aí duas ações relacionadas à virtude da fortaleza. Para a gente empreender, são necessárias três coisas. É preciso a decisão, é preciso a coragem e é preciso a constância. Como assim? Quando eu decido, vamos supor, eu tenho uma pessoa na minha casa que ela não é católica, ou que ela não frequenta a igreja, que ela não teme a Deus, não convive nas coisas de Deus, e eu quero evangelizar aquela pessoa. Eu preciso, inicialmente, isso é um empreendimento que eu vou fazer. A virtude da fortaleza vai me ajudar a fazer esse empreendimento, certo? Então eu preciso primeiro decidir, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero realmente que ela entre no caminho de Deus. A decisão. Depois a coragem. Eu preciso da coragem. Por quê? Porque em algum momento eu vou ter que sair de mim mesmo, eu vou ter que ir além da minha vontade, eu vou ter que fazer um esforço que está fora do meu habitual, né? Da minha disposição natural. E no terceiro momento eu vou precisar ser constante naquele processo de evangelização. E tudo isso faz parte da virtude da fortaleza.
À medida que eu começo a fazer essas iniciativas, elas começam a se tornar habituais e eu vou com firmeza fazendo aquilo ali, aquilo se torna uma virtude. Essa virtude da fortaleza no sentido positivo, de empreender. A virtude da fortaleza no sentido negativo é de suportar, né? Aquilo que me vem eu vou suportar. Por que é difícil a gente suportar as coisas, as tentações, as dificuldades? Primeiro, porque quando eu avanço sobre uma pessoa, quando eu ataco uma pessoa, isso já dá a ideia de que eu sou mais forte do que aquela pessoa. Então, quando eu sou atacado por uma sensação, por uma tentação, por uma dificuldade, estou sendo atacado por alguma coisa que teoricamente é mais forte do que eu. E quando eu sou atacado, eu sofro com aquilo, sofro com as dificuldades, né? E eu preciso, porque é difícil também você suportar? Porque você precisa ficar ali imóvel, impassível, né? Resistir àquela tentação. Então é difícil empreender e é difícil suportar, né? Não é fácil, a vivência da virtude não é fácil, né? É por isso que a gente tem a virtude da fortaleza em 3 graus. Um grau para ser vivido na via purgativa. À medida que você vai crescendo, você vai passar a viver a mesma virtude da fortaleza já de uma outra forma, na via iluminativa. E depois a virtude da fortaleza na via unitiva. Explico. Na via purgativa, a vivência da fortaleza é uma vivência, digamos, mais negativa, no sentido de que eu vou ser passivo. As tentações vêm sobre mim e eu preciso suportar. Eu preciso não cair. Por exemplo, a vontade de reconhecimentos vãos, a vontade de sofrer, a tentação de sofrer influência de grupos, a tentação de buscar os prazeres mundanos. Tudo isso eu resisto com a virtude da fortaleza. Então, eu preciso sustentar a minha decisão por Deus, e a virtude da fortaleza vai me ajudar a vencer as tentações ali a cada dia. Isso é a virtude da fortaleza no grau da via purgativa, no grau mais inicial. No segundo grau, na via iluminativa, a virtude da fortaleza ela já assume um caráter mais positivo, mais iniciativa minha mesmo. Então eu vou empreender por Deus. A virtude da fortaleza vai me ajudar a empreender. E no terceiro, a virtude da fortaleza, na via unitiva, ela vai estar muito relacionada com o dom da fortaleza. Como é que o dom da fortaleza se manifesta? Como assim? Dom da fortaleza, virtude da fortaleza, a fortaleza é um dom, a fortaleza é uma virtude? Como assim? Eu vou explicar. A virtude, ela é assim, ela é infundida por Deus e eu dou o primeiro passo. A iniciativa é minha, então é uma coisa que é habitual. Eu já estou começando a fazer, eu vou me acostumando a fazer aquilo ali e faço. Já o dom é uma coisa mais instintiva, né? Como se fosse o gatilho é de Deus mesmo e eu só vou atrás. Por exemplo, um exemplo aqui da virtude da fortaleza. São Thomas More, quando ele foi ser martirizado, quando ele botou a cabeça lá na guilhotina, quando o carrasco já ia guilhotiná-lo, ele disse: espera que eu vou só tirar minha barba do meio, que ela não tem nada a ver com a história. Então, ali foi uma vivência do dom da fortaleza, não é a virtude da fortaleza. A graça de suportar o martírio de uma maneira natural e até bem-humorada. Isso aí já é o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Já, por exemplo, São Lourenço, quando ele foi ser martirizado, ele estava lá sendo queimado e ele disse: pode virar do outro lado, porque esse lado aqui já queimou, o primeiro lado aqui. Então, mais uma vez, de uma forma humorada, ele viveu o dom da fortaleza, mais do que a virtude, o dom. Né? A virtude, ela me ajuda naqueles aspectos do dia a dia, mas a graça do martírio, ela exige um dom de Deus. Né? Ninguém vai ao martírio por suas próprias forças, nem um hábito vai gerar a disposição para o martírio. O martírio é um dom de Deus. E dessa forma, a gente vive a virtude da fortaleza. Existem algumas virtudes que são conexas à virtude da fortaleza. Como eu falei, as virtudes cardeais, elas nos abrem às demais virtudes. E a gente tem aqui 4 virtudes que se relacionam à virtude da fortaleza. 2 que a gente adquire, né, são infundidas por Deus, e a gente exerce elas, né, exercita elas no ato de suportar as dificuldades. E 2 no ato de empreender, de praticar as coisas difíceis. Para a gente suportar as dificuldades, Deus nos dá 2 virtudes. A virtude da paciência e a virtude da constância. A constância é eu não desistir, é eu me manter na linha. E a paciência, em um momento inicial, me impulsiona a moderar a ira, moderar o desejo de vingança. Em um segundo momento, já a buscar o sofrimento,
E em um terceiro momento, a amar o sofrimento, né? Como um meio para eu me unir a Jesus. Então, a virtude da paciência, ela tem os graus. A virtude da constância também. Então, eu preciso manter a constância nas minhas decisões. E essa é uma virtude que se assemelha, que está conectada à virtude da fortaleza. Porque a virtude da fortaleza me ajuda a suportar as dificuldades. E para isso eu preciso da virtude da paciência também e da virtude da constância. E quando eu vou empreender, aí são outras duas virtudes. Aí eu tenho a virtude da magnanimidade e a virtude da magnificência, ou munificência, que foi aquela que eu já falei no comecinho. O que é a magnanimidade? Magnanimidade é a disposição nobre e generosa de praticar grandes coisas por Deus. É a disposição de empreender coisas difíceis, né? Como eu dei o exemplo daquela pessoa que eu vou evangelizar na minha casa. Ali eu estou sendo magnânimo, eu estou exercitando a virtude da magnanimidade. E quando eu quero, por exemplo, fazer gastar uma obra de caridade, que eu vou precisar gastar dinheiro para fazer aquela obra de caridade, então ali eu vou exercitar a virtude da munificência ou da magnificência. São as duas virtudes que vão, a magnanimidade e a magnificência ou munificência, são as duas virtudes que vão me ajudar a empreender coisas grandes por Deus. Já a paciência e a constância vão nos ajudar a suportar as dificuldades. Certo? E agora vamos falar nesse terceiro momento sobre a virtude da temperança. A virtude da temperança ela é necessária para moderar a minha inclinação ao prazer. O prazer é lícito? É. Foi Deus que criou o prazer. Né? Então, o prazer é bom para ser vivido da forma correta. Mas pela nossa concupiscência, às vezes a gente tende a querer o prazer pelo prazer e o prazer ilimitado. E isso não nos ajuda na vida espiritual. Então, Deus nos dá a virtude da temperança para a gente temperar o prazer. Né? Viver o prazer da forma correta. Né? E viver o sacrifício na medida correta em que ele nos é oferecido também. E a partir de um determinado momento buscar o sacrifício também. Né? Faz parte da virtude da temperança. Há três virtudes que estão relacionadas também com a virtude da temperança. A primeira é a virtude da castidade. A segunda é a virtude da humildade. E a terceira é a virtude da mansidão. Essas três virtudes elas estão relacionadas à virtude da temperança. Repetindo mais uma vez, né? Como as virtudes cardeais elas são como dobradiças que nos abrem para as outras virtudes, então a gente tem aqui duas virtudes cardeais, a fortaleza e a temperança, e outras virtudes que estão relacionadas a essas duas virtudes. Né? No caso da fortaleza, a virtude da constância, a virtude da paciência, a virtude da magnanimidade e da magnificência. E no caso da temperança, a virtude da castidade, a virtude da humildade e a virtude da mansidão. Sobre a castidade, o que é que a gente pode comentar? Castidade tem como objetivo reprimir tudo que é desordem em relação aos prazeres da carne. Tudo que é desordem em relação aos prazeres da carne, ela tem o objetivo de ordenar, né? Não é reprimir o prazer, é reprimir a desordem na busca do prazer. É importante salientar isso. O prazer é lícito, mas é preciso salientar que existe o limite do prazer, né? Existe a busca desenfreada pelo prazer, que é o vício também, né? Que é uma concupiscência que a gente tem, que a gente herdou dos nossos primeiros pais, né? Que está dentro de nós, como a busca do poder, como a busca do possuir, a busca do prazer também nos inclina ao pecado. E a gente, com a virtude da castidade, né? Que é também dentro da virtude da temperança, a gente vai temperar a busca do prazer. Existem graus da vivência da castidade, da mesma forma como existem graus da vivência da fortaleza. Os graus da vivência da castidade, eles são crescentes na medida em que nós vamos evoluindo, caminhando na vida espiritual. Então, no primeiro momento, que eu estou na via purgativa, cujo objetivo é eu sair, me libertar dos pecados graves, dos pecados mortais, a castidade ela vai ser essencial. Por quê? Porque os dois pecados, como eu já falei antes, que eu preciso me libertar com mais vigor, que eu preciso estar mais atento o tempo todo, são os pecados contra a castidade e os pecados contra a paciência, né? A impureza e a impaciência. Então, a castidade vai me auxiliar desde o começo aí. É preciso colocar uma observação. Para eu crescer na vivência da castidade, eu preciso estar focado no meu objetivo. O objetivo não é a repressão. O objetivo não é simplesmente abafar, afogar o desejo do prazer. É ordenar.
né? Na medida em que o prazer é lícito, eu posso vivê-lo, seja o lazer, né? Seja o ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio, né? Seja o paladar, né? Tudo isso é hábito lícito, né? De viver. A gente não pode perder o tempero, agir de maneira desmoderada, né? Desmedida. Então a castidade ela nos ajuda com isso. Né? Então, no primeiro momento, eu vou zelar para não consentir com pensamentos, imagens, sensações contrárias a essa virtude. Né? No segundo momento, eu já vou repelir de maneira mais vigorosa. Imediatamente, pensamentos, imagens, sensações que tenham a ver com a vivência da castidade. E a partir do terceiro momento, eu já tenho um domínio maior sobre o meu corpo. Eu já consigo até conversar tranquilamente sobre isso, para ajudar outras pessoas, né? Não por prazer, mas não por vontade de conversar sobre isso, mas por necessidade para ajudar outras pessoas, já tenho até como falar sem que aquilo me afete. A partir do momento em que eu tenho uma união mais estreita ali com Cristo. Existem ainda algumas pessoas que, depois de lutas terríveis e difíceis de vencer, elas simplesmente foram libertas da tentação contra a castidade, né? Não é a regra, essa é a exceção. Mas eu me lembro aqui, por exemplo, de Santo Antão, que tinha tentações relacionadas à castidade. Desde muito jovem ele virou um eremita. Então o demônio apareceu a ele sob a aparência de uma mulher e ele se lançou no meio dos espinhos. Depois daquilo ali o demônio disse, na castidade não adianta mais eu tentar esse rapaz aqui porque ele não vai cair. E a partir dali ele estava livre daquela tentação específica. Né? Mas não quer dizer que isso vai acontecer com cada um de nós, né? Mas isso é uma exceção. A respeito da castidade ainda se pode comentar duas coisas. A castidade ela pode ser vivida dentro do matrimônio, dentro da vida conjugal, que é a castidade conjugal, e ela deve ser vivida também, e ela pode ser vivida também dentro da vida celibatária. Então eu tenho a castidade como continência, para aqueles estados de vida que a pessoa precisa, né, guardar a continência, o sacerdócio, o celibato, e ela pode ser vivida dentro do casamento. Então quando casa tem que viver a castidade? Sim, perfeitamente. A castidade ela precisa ser vivida por todos nós, em qualquer situação. Né? Mas existem formas adequadas de viver a castidade em cada estado de vida. A gente não vai aprofundar isso aqui pela falta de tempo realmente, mas depois há outras maneiras de você pesquisar isso aí, tá certo? Outra virtude que a gente vai conversar, a virtude da humildade. A humildade, o que é que ela faz? Ela modera o sentimento que eu tenho em relação a mim mesmo. A humildade está muito relacionada também com a virtude da justiça. Por quê? Porque eu vejo quem Deus é, vejo quem eu sou, vejo a enorme diferença que há entre nós, e aí eu passo a olhar para mim de uma maneira mais exata, né? É a justa estima que eu tenho de mim, a justa estima que eu tenho dos outros e a justa estima que eu tenho de Deus. Reconhecendo que Deus é Deus, que os irmãos são os irmãos, com as suas qualidades e defeitos, e que eu sou uma pessoa que tem também qualidades, que tem também defeitos. Então, à medida que eu tenho moderado aí a virtude da humildade, sem tender nem para um lado, que é o desprezo de mim mesmo no sentido negativo, e sem entender para o outro lado, que é o lado da soberba. Então, a virtude da humildade ela está ali no meio termo, né? Em que você se dá o valor que você precisa, mas que você não tende nem para o excesso, nem para a falta da humildade, que é a soberba, e nem para o excesso daquilo que seria, né, um excesso de humildade, que é o desprezo negativo com relação a você mesmo. Né? E a gente não deve viver dessa forma, deve viver a humildade na justa medida. Sobre a humildade, muitos santos já falaram. São Bento, por exemplo, colocou os 12 graus da humildade. Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, ele abordou também a humildade, né, como no caminho da imitação de Cristo. É preciso que a gente busque sempre em Cristo o modelo para viver a virtude. Afinal de contas, ele é que é o virtuoso. E a última virtude que a gente vai comentar aqui é a virtude da mansidão. A mansidão, ela modera a ira. A mansidão, ela modera, ela extingue o desejo de vingança. E é uma virtude que eu preciso trabalhar em mim mesmo, que ela vai vir também junto com a virtude da temperança. Então, existem também graus, né, momentos em que eu vou viver a mansidão de uma maneira diferente. Primeiro, na primeira parte, né, na primeira parte da vida espiritual, no primeiro degrau, na via purgativa, a vivência da mansidão vai se resumir basicamente à luta pela paciência. Eu moderar, eu segurar a minha ira, meus ímpetos de ira, e eu
moderar também o desejo de vingança. Tive vontade de me vingar, de fazer um mal a uma pessoa para devolver uma coisa que ela me fez, rezar e pedir a Deus que aquilo pare. E à medida que eu vou exercitando, aquilo vai se tornando um hábito. E aí eu vou adquirindo a virtude da mansidão, né, dentro da minha realidade de via purgativa. Caminhando mais na vida espiritual, quando eu chego na via iluminativa, eu já começo a olhar mais diretamente para Jesus, o manso, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a gente vai começar a olhar e imitar a mansidão de Jesus. E da segunda via para a terceira, da via iluminativa para a via unitiva, a gente vai, digamos assim, crescer na imitação de Cristo, até chegar àquele estágio da perfeição divina, em que não há nenhum amargor, nenhuma aspereza, né? Que é a mansidão de Deus, né? Deus não há imperfeição em Deus. Então a gente vai caminhando nesse sentido, sempre da imperfeição para a perfeição, né? A vida espiritual ela funciona dessa maneira. Então, aqui a gente abordou 2 virtudes cardeais e abordou as 7 virtudes que estão relacionadas a ela, né? 4 virtudes relacionadas à virtude da fortaleza, 4 virtudes relacionadas à virtude da fortaleza e 3 virtudes relacionadas à virtude da temperança. E na próxima aula você vai aprender um pouco mais sobre as virtudes teologais. Acho que é isso aqui, a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Shalom.